Olá pessoal, aqui é o professor Fábio, estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E na aula de hoje veremos Degrees of Comparison, ou seja, os graus de comparação. Preparei então para vocês nessa aula de hoje bastante coisa legal e interessante. Aprendemos a fazer os comparativos em inglês. Veremos então o comparativo de igualdade, de superioridade, de inferioridade e o superlativo. Vamos lá? Comparative of equality. Comparativo de igualdade. If two things are equal in some way, we use as plus adjective plus as. Se duas coisas são iguais de alguma maneira, nós usamos as mais o adjetivo mais o as. Ou seja, esses dois as com adjetivo no meio vão ser o quê? A igualdade, ou seja, tão quanto. Vamos ver alguns exemplos? I am as tall as my father. Ou seja, eu sou tão alto quanto meu pai. He is as fast as you are. Ele é tão rápido quanto você é. My mother is as pretty as me. Minha mãe é tão bela quanto eu. Então vejam, as tall as, tão alto quanto. As fast as, tão rápido quanto. As pretty as, tão bela quanto. Ou seja, igualdade, a mesma beleza, a mesma altura, a mesma rapidez, ok? E em inglês também temos o comparative of inequality, que seria mais ou menos como um comparativo de desigualdade, tá? Ou seja, quando as coisas não são iguais. To say that people or things are unequal in a way, we use not as, so, plus adjective, plus as. Então, para dizer que pessoas ou coisas são diferentes de alguma maneira, nós usamos o not com as ou so, tá? Tanto faz, mais o adjetivo, mais o as. Vejam, I am not as tall as my father. Eu não sou tão alto quanto meu pai. Então, nossa altura é diferente. He is not so fast as you are. Ele não é tão rápido quanto você é. My mother is not as pretty as me. Minha mãe não é tão bela quanto eu. Ok? Então, a diferença das frases de cima para de baixo é o quê? Não são mais coisas iguais, são diferentes. Então, colocamos o not. Vamos lá para o próximo. Comparative of inferiority. Ou seja, o comparativo de inferioridade. Quando alguma coisa é menos do que a outra, ok? When one thing is less than another, we use less plus adjective plus than. Quando uma coisa é menos do que a outra, usamos less com o adjetivo e o than. O less significa menos, o adjetivo é a qualidade, correto? E o than é do que. This shirt is less expensive than that dress. Essa camisa é menos cara do que aquele vestido. John is less tall than Robert. John é menos alto do que o Robert. The car is less cheap than the motorcycle. O carro é menos barato do que a moto. Esse é um comparativo que é menos corriqueiro de ser usado, vamos dizer, correto? Normalmente nós usamos sempre o de superioridade, mas não está errado usarmos desse jeito, ok? Então, less expensive than, menos caro que. Less tall than, menos alto do que. Less cheap than, menos barato do que, ok? E agora vamos ver o comparative of superiority, ou seja, o comparativo de superioridade. When one thing is more than another, we have two ways to compare them. Quando uma coisa é mais do que outra, há duas maneiras para se compará-las. Vejamos. Primeiro,
Short adjectives, if they have one syllable or two, but ending in Y. Os adjetivos curtos, se eles têm uma sílaba ou duas, mas quando tem duas terminam em Y. Então vejam, adjetivos curtos, palavras curtas, adjetivos com poucas letras, tá? Normalmente até 6 letras, ok? Então vejam, como é que vai acontecer o comparativo de superioridade? Old vai virar older than. Velho vai virar mais velho do que. Então colocaremos o ER no final do adjetivo e o than, que é a comparação também, né? Do que alguma outra coisa ou outra pessoa. Late vai virar later than. Tarde, mais tarde do que. Big, bigger than. Grande, maior do que. Happy, happier than. Feliz, mais feliz do que. Então vejam as regras. Para a maioria das palavras, colocaremos o ER no final. Se a palavra já termina com E, como late, não precisa colocar outro E, só colocar o R. Quando a palavra tem no final dela, ou é uma palavra com 3 letras que temos consoante, vogal e consoante, dobramos essa última consoante e colocamos ER. Então, ficamos com 2 Gs aqui no big e o ER no final, bigger. E quando temos uma palavra que termina com Y e antes desse Y temos uma consoante, tiraremos o Y e colocaremos IER, happy, happier than. Tá? Isso para os adjetivos curtos, ok? I am taller than you. Eu sou mais alto do que você. My car is smaller than yours. Meu carro é menor que o seu. Your brother is faster than your sister. Seu irmão é mais rápido do que sua irmã. Então, olhem lá. Taller than, mais alto do que. Smaller than, menor do que. Faster than, mais rápido do que. Vamos ver a outra maneira de se fazer o comparativo de superioridade. Vejamos. Two. Long adjectives, if they have two or more syllables. Adjetivos longos se tiverem 2 ou mais sílabas. O que faremos com eles? Vejam. Expensive vai virar more expensive than. Então, caro vai ficar mais caro do que. More, mais than do que. Então, vejam, enquanto no adjetivo curto colocaremos o ER no final, o adjetivo longo não vai mudar a sua forma. A forma dele vai ficar a mesma. A única diferença é que no adjetivo longo colocaremos o more antes dele. Vejamos, São Paulo is more polluted than Campos do Jordão. São Paulo é mais poluída do que Campos do Jordão. Do you think movies are more interesting than soap operas? Você acha que filmes são mais interessantes do que novelas? This couch is more comfortable than that armchair. Esse sofá é mais confortável do que aquela poltrona. Então vejam, more polluted than, mais poluído do que. More interesting than, mais interessante do que. More comfortable than, mais confortável do que. The superlative. When one thing is compared to a group, we have two ways to do it. Quando uma coisa é comparada a um grupo, nós temos 2 maneiras de fazer isso. Então vejam, comparativo de superioridade, quando uma coisa é mais do que outra. Então uma comparação entre 2 coisas. Superlativo, quando uma coisa é comparada com um grupo, ok? Então, mais de uma coisa. Vejamos. Mais uma vez, short adjectives são os adjetivos curtos com uma sílaba ou os que têm 2 sílabas, mas terminados em Y. Como é que eles vão ficar? Old, the oldest. Velho, o mais velho. Late, the latest. Tarde, o mais tarde. Big, the biggest. Grande, o maior. Happy, the happiest. Feliz, o mais feliz.
Enquanto no comparativo de superioridade colocávamos o ER no final, aqui colocaremos EST, tá? E antes é de, porque é o mais velho, o maior. A maioria dos adjetivos colocaremos EST, mais nada. Se ele já termina com E, como late, colocaremos só ST, latest. E se há um adjetivo de 3 letras, consoante, vogal, consoante, ou um adjetivo terminado em consoante, vogal, consoante, dobraremos essa última consoante e colocaremos EST. E se ele termina com Y com uma consoante antes, tiraremos o Y e colocaremos IEST. Ok? Vamos lá. I am the oldest in my family. Eu sou o mais velho na minha família. He is the tallest boy here. Ele é o garoto mais alto aqui. Mary is the happiest girl at the party. Mary é a garota mais feliz da festa. Tá? Então, the oldest, o mais velho. The tallest, o mais alto. The happiest, a mais feliz. E a segunda forma de fazermos o superlativo é com o adjetivo longo, quando eles têm 2 ou mais sílabas. Vejam, expensive vai virar the most expensive. Então, com os adjetivos longos, ao invés de colocarmos EST no final dele, colocaremos the most, o mais. The most expensive, o mais caro. Vejam, São Paulo is the most polluted city in Brazil. São Paulo é a cidade mais poluída do Brasil. This is the most beautiful song in the CD. Essa é a mais bela canção do CD. Anna is the most intelligent girl in the classroom. Ana é a garota mais inteligente da sala. Tá? Então, olha lá. The most polluted, a mais poluída. The most beautiful, a mais bela, a mais bonita. The most intelligent, a mais inteligente. Ok? Aí, só para terminar, nós temos o que chamamos de irregular adjectives, ou seja, os adjetivos irregulares. Os adjetivos irregulares são aqueles que não entram nessa regrinha de colocar ou ER no final quando é o comparativo de superioridade ou o EST quando é o superlativo. Eles têm a sua forma mudada. Vamos ver quais são alguns deles, os mais usados? O adjetivo good e bad, ok? Good, bom, bad, ruim. Os comparativos de good fica better, de bad fica worse, ou seja, melhor, pior. Superlativo, the best, the worst, o melhor, o pior, ok? Vamos ver como é que usamos. She is better than her brother. Ela é melhor do que seu irmão. He is the best doctor here. Ele é o melhor médico aqui. Vamos lá, agora só para finalizar, vamos ver algumas frases aqui diferentes que também usam comparativo. It's getting colder and colder here. Está ficando cada vez mais frio aqui. The weather is getting better and better. O clima ou o tempo está ficando cada vez melhor. Everything is becoming more and more expensive. Tudo está se tornando mais e mais caro. The lessons are getting more and more difficult. As lições estão ficando cada vez mais difíceis. Então, mais uma vez, adjetivos curtos e longos. Os adjetivos curtos, quando a gente usa como aqui, colder and colder, better and better, cada vez mais, tá? Então, usamos a regrinha do comparativo de superioridade, tá? Para colocar o ER no final. E nos adjetivos longos, more and more, cada vez mais. More and more expensive, cada vez mais caro. More and more difficult, cada vez mais difícil. Ou, ao pé da letra também, mais e mais caro, mais e mais difícil. Espero não ter deixado nenhuma dúvida. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula, porque vimos bastante coisa nova aqui.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários que eu responderei a eles. E também não se esqueçam, aguardem as próximas aulas porque tenho bastante coisa ainda para passar para vocês. Também não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe com seus amigos, isso é muito importante para nós. Também entre em nossa página no Facebook, facebook.com/calloфenglish. E caso tenha interesse em aulas particulares, oferecemos aulas particulares para todo lugar via Skype. Entre em contato conosco, callofenglish@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99164 6821. Muito obrigado por estar aqui nessa aula. Aguardo vocês nas próximas aulas e não se esqueçam, eu sou o professor Fábio e nos vemos na próxima. See you!